Olá pessoal, bem-vindos aí à aula de geometria, né? E nesse vídeo a gente está dando continuidade ao assunto sobre circunferências e círculos, né? Então essa é a parte 2, aonde nós vamos ver posições relativas entre uma circunferência e uma reta, posições relativas entre duas circunferências, também veremos retas tangentes, né? A uma circunferência. E vamos finalizar com quadriláteros circunscritíveis. Então aqui, né, vamos começar com a reta secante numa circunferência. Então, quando uma reta, né, intersecta a circunferência em dois pontos, nós dizemos que essa reta ela é secante à circunferência, né? Ou também podemos dizer, né, que a reta e a circunferência são secantes, tá certo? Então vai ter dois pontos. E no caso, a maior interseção, né, que uma reta e uma circunferência pode ter mesmo são dois pontos, tá bom? Então, quando vocês veem que isso acontece, né, como estou vendo aqui, né, tem a reta K e a circunferência lambda, e aí vocês veem aqui que a interseção entre eles é os pontos A e B. E aí agora vamos ver a propriedade da reta secante à circunferência, né? Então, considerando a reta K, que é secante a essa circunferência lambda nos pontos A e B, né? E a circunferência lambda vai ter o centro nesse ponto O e um raio R, né? Então, marcando o ponto M, aonde M é o ponto médio da corda AB, né? Então, a reta OM, ou seja, a reta que passa pelo centro da circunferência e pelo ponto médio da corda AB, ela vai ser a mediatriz dessa corda, certo? Então, no caso, nessa reta secante, né, nessa reta secante que passa pelos pontos A e B, então a reta que passa pelo centro e pelo ponto médio dessa reta, né, no caso, pelo ponto médio da corda B, vai ser sempre a mediatriz. Então, quer dizer que ela vai ser perpendicular à reta K, tá certo? Vai ser sempre perpendicular, né? E qualquer ponto dessa reta aqui vai estar a uma mesma distância dos pontos A e B, né? Então, o centro O aqui, né, vai estar a uma mesma distância. No caso, OA e OB vão ser os raios dessa circunferência, né? Então, no caso, a medida de OA e OB são iguais, né? São medidas iguais. Então, quer dizer que o triângulo AOB é um triângulo isósceles, né, de base AB. Tá? E temos ainda aqui a distância da reta K até o centro da circunferência vai ser menor do que o raio. Isso aqui está destacado aqui, ó. Vendo? Está sendo destacado. Então, a distância de K até o centro vai ser menor que o raio. E isso é uma característica de toda a reta secante. Tá? Então, uma outra forma, né, de identificar se a reta ela é secante é você verificar a distância dessa reta até o centro da circunferência. Se ela for menor do que o raio, então ela é secante e aí vai existir dois pontos pertencentes à interseção da reta e da circunferência. Assim, vejamos esse exemplo 3. Tá? Os dois primeiros exemplos, né, foi passado no vídeo passado. Então, por isso que esse é o exemplo 3. Então, determinar o valor de x sabendo que a reta S é perpendicular ao segmento, à corda AB que temos aqui, tá bom? Então, se a reta S ela é perpendicular a AB, né, e AB ela é uma corda da circunferência, então isso quer dizer que essa reta S ela é a mediatriz, né, do segmento AB. Então, quer dizer que esse ponto aqui, que é a interseção da reta S com a corda AB, é o ponto médio do segmento, tá bom? Então, quer dizer, né, se eu chamar esse ponto aqui de ponto M, então quer dizer que a medida de AM é igual à medida de MB, né? Então, como AM mede 3x menos 5 e MB mede x mais 7, então essas duas expressões aqui, elas são iguais. Então, vamos colocá-las aqui, né? Então, 3x menos 5 é igual a x mais 7, né? E aí,
todo mundo tem x por primeiro membro, né? Então fica 3x, o x vem para cá negativo, né? Menos x é igual a 7. O 5 é negativo, né? Vem para cá positivo. 7 mais 5, né? Então 3x menos x dá 2x. E 7 mais 5 que vai dar 12. Assim temos, né, que x vai ser 12 dividido por 2, que é igual a 6, tá? Pronto. E aí, resolvemos o exemplo 3 aqui. Reta tangente à circunferência. Então, dizemos que uma reta é tangente a uma circunferência, ou dizemos que a reta e a circunferência são tangentes em um ponto T, né? Temos aqui o ponto T. Se e somente se a reta intersecta a circunferência num único ponto, certo? Vimos que na reta secante, a reta intersecta a circunferência em 2 pontos. No caso da reta tangente, ele vai intersectar em apenas um ponto. Então, posso dizer que a reta S tangencia a circunferência lambda no ponto T, ou posso dizer que a reta S e a circunferência lambda são tangentes no ponto T, tá bom? Então, está aqui a interseção entre a reta S e a circunferência lambda é o ponto T. E aí, com isso, vamos ver aqui as propriedades da reta tangente à circunferência, né? Então, considerando aqui a circunferência lambda com centro O e raio R, e um ponto T que pertence a essa circunferência lambda, né? E uma reta S que não vai passar pelo centro da circunferência, tá? Então, essa reta S, ela vai ser tangente à circunferência lambda no ponto T, né? Se somente se essa reta for perpendicular ao raio OT, tá bom? Então, para ficar claro, se eu digo que a reta S é tangente à circunferência lambda no ponto T, então o raio OT vai ser perpendicular à reta S. Então, e aí temos o seguinte, que a distância dessa reta até o centro da circunferência é igual ao raio, tá bom? Vimos que no caso da reta secante, a distância da reta ao centro é menor do que o raio, mas a distância da reta tangente ao centro da circunferência, ele vai ser igual ao raio da circunferência. Por último, né, da disposição entre reta e circunferência, temos a reta que é exterior à circunferência, né? E aí a característica da reta que é exterior à circunferência é que a interseção entre a reta e a circunferência ela é vazia, né? Então, é uma forma da gente identificar se essa reta é exterior, tá bom? Se a interseção entre a reta e a circunferência é vazia, então a gente já pode definir isso. E um outro dado, né, é que a distância entre a reta e o centro da circunferência vai ser sempre maior do que o raio, né? Então, a medida do raio da circunferência, né, eu estou traçando aqui, ó, uma reta que é perpendicular à reta externa, né, que vai passar aqui por O. E aí vejam que o raio da circunferência vai até aqui, né? Tá? Então, vamos chamar isso aqui de ponto P, né? Então, OP é o raio da circunferência, né? E aí a reta se prolonga, né? Vamos chamar esse ponto aqui de M, né? Então, esse PM aqui é o que está excedendo, né? O raio, né? Tá? Então, dessa forma, a gente consegue, pelo menos, mostrar aqui visualmente, né? Que retas exteriores, a distância dela por centro da circunferência é sempre maior do que o raio da circunferência. Agora, as posições relativas, né, entre duas circunferências. Então, considerando duas circunferências, né, que eu chamei aqui de lambda 1 e a outra de lambda 2, né? Então, lambda 1 vai ter centro no ponto O1 e raio R1. Lambda 2 vai ter centro em O2 e raio R2. E aí, assim, sem perder a generalidade, vamos dizer que o raio de lambda 1 seja maior que o raio de lambda 2, tá? Só para acompanhar aqui, né, o melhor efeito da figura, né?
Então, considerando que D é a distância entre os centros das circunferências, ou seja, né, nesse caso aqui, D, né, deixa eu botar aqui de verde, D ele vai ser igual à distância entre O1 e O2, tá? Então, D é a distância entre os centros. Então, as posições relativas de lambda1 e lambda2, claro, lambda1 e lambda2 estão no mesmo plano, né? Então, eu já disse a vocês desde o primeiro vídeo que a gente está sempre tratando de figuras que estão no mesmo plano. Então, há 5 possibilidades de posições de lambda1 e lambda2 no plano. Tá? Então, as duas primeiras que eu vou apresentar aqui no caso, lambda1 e lambda2, né? Então, lambda2 ela é interna a lambda1. Então, veja que todos os pontos de lambda2 são pontos internos de lambda1, tá? E é uma característica que a distância entre os centros vai ser menor do que a diferença entre os raios das duas circunferências, tá? Então, lembrando que o raio de lambda1, que é R1, que é maior, né? Vai passar aqui, aí vai até esse ponto, né? E o raio de lambda2, que vai ser aqui, né? Vai ser um pouquinho menor, né? Vai estar mais ou menos aqui. Tá bom? Então, a diferença entre esses dois raios é maior do que a distância do centro O1 para o centro O2, tá? Então, se vocês conseguirem identificar essa relação, ver que a distância entre os centros é menor do que a diferença dos raios, no caso, lembrando, né, estou considerando que R1 é maior do que R2, né? Mas se de uma maneira geral a gente poderia até colocar assim em módulo, que a distância entre os centros é menor do que o módulo da diferença dos raios. A segunda disposição que eu apresento aqui para vocês é quando a circunferência lambda2 é tangente interna a lambda1, tá? Ou seja, elas vão ter um ponto de interseção. Nesse caso aqui, temos que a interseção entre lambda1 com lambda2 é o ponto B, né? Nesse caso aqui, vamos marcar aqui, ponto B, tá bom? Vai ser esse ponto B. Então, a relação então entre essas duas circunferências é que a distância entre os centros, né? Ou seja, a distância de O1 a O2 é igual à diferença dos raios, né? Ou se quiser uma maneira geral, é dizer que ela é igual ao módulo da diferença, né? Entre os raios. Então, essa vai ser a distância dos centros, tá? Caso elas forem tangentes internamente, tá bom? Aqui, ó, tangentes internas, né? E aí temos o seguinte, que se eu traçar uma reta que passa pelos dois centros, né? Essa reta também vai passar no ponto de tangência das circunferências, né? E aí, nesse ponto de tangência, é possível determinar uma reta que vai ser tangente às duas circunferências nesse ponto B, né? E aí, sendo tangente a essa circunferência, significa dizer que ela também vai ser perpendicular à reta definida pelos centros das circunferências. Aí vejamos agora mais duas disposições aqui, tá? Então, as circunferências elas são secantes, né? Então, nesse caso aqui, lambda1 e lambda2 elas são secantes. Então, se elas são secantes, quer dizer que elas se intersectam em dois pontos, né? Que vocês estão vendo aqui. Então, eu vou botar assim, né? A interseção entre lambda1 com lambda2 aqui é igual aos pontos A e B, né? A e B, tá aqui, pronto. Opa, deixa eu fazer a chave direitinho, tá? Essa é a interseção. E aí, qual é a relação aqui da distância entre os centros e os raios, né? A relação é essa daqui, ó. Aqui a relação. Ou seja, a distância entre os centros vai ser maior do que o módulo da diferença dos raios,
e menor do que a soma dos raios, tá? Então, ele vai estar entre a diferença dos raios e a soma dos raios, tá? Então, se vocês conseguirem provar essa relação aqui, aí você pode concluir que as duas circunferências são secantes. Então, dessa maneira, vai existir dois pontos pertencentes às duas circunferências, tá? E aí, observando a reta que passa, ou melhor, a reta que é definida pelos centros das duas circunferências, ela vai ser perpendicular à reta definida pelos dois pontos de interseção das duas circunferências, tá bom? É até mais do que isso, né? No caso aqui fica como as relações, né, que nós vimos entre reta secante a uma circunferência, né? Então temos aqui a corda AB, né, que é definida por essa interseção, né, dessas duas circunferências aqui. Então, esse ponto aqui, onde a reta O1, O2 intersecta a corda AB, né? Então, esse ponto aqui vai ser o ponto médio de AB, né? Tá? Então, quer dizer que com isso, O1, O2, ela é a mediatriz de AB. E aí agora temos que a outra relação, né, a outra posição é quando λ2 é tangente externa a λ1. Tá? Então, a relação aqui é a distância entre os centros vai ser igual à soma dos raios, né? Então, não confunda com a tangente interna, né? No caso da tangente interna, a distância entre os centros é igual à diferença dos raios, né? O módulo da diferença dos raios. Tá? E aqui nós temos, né, que a reta definida pelos centros vai passar pelo ponto de tangência das duas retas, né? E aí, por esse ponto de tangência, é possível traçar uma reta que vai ser tangente às duas circunferências, né? E ao mesmo tempo ela vai ser perpendicular, né? A reta definida pelos centros das circunferências. E a última posição relativa entre as duas circunferências, que é quando elas são externas, né? Então, λ2 é externa a λ1 e a recíproca é verdadeira, né? Ou seja, λ1 é externa a λ2. Tá? Nesse caso aqui, a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios, né? Então, é possível a gente traçar a circunferência, ou melhor, traçar uma reta, né? Deixa eu botar aqui, né? Traçar uma reta que vai passar por esses dois centros aqui. Então, vai ter essa reta aqui que vai passar pelos centros. E aí, assim, essa reta aqui não vai existir nenhum ponto de tangência, né? As duas circunferências, então não vai ter reta tangente. Se você for traçar uma reta perpendicular, né, a elas aqui, mas não tem como definir uma reta tangente às duas circunferências que necessariamente passe, né, por essa reta, né, ou seja, definida, né? É possível traçar sim uma tangente, né, as duas, mas não algo que seja relacionada com essa reta aqui. E aí com isso vamos para o exemplo 4. Duas circunferências são tangentes internamente, né, como mostra aqui. E a soma dos raios é 30 centímetros. Se a distância entre os centros é 6 centímetros, né, determinar os raios. Tá? Então, vamos dizer que a circunferência maior ela tem raio R1. Consequentemente, a circunferência menor vai ter raio R2. Né? E sendo D a distância entre os centros, né? Vamos chamar aqui de D. Então, nós já vimos que, como essas circunferências são tangentes internas, então isso quer dizer que a distância dos centros é igual à diferença dos raios, né? R1 menos R2. Bom? Não vou botar em módulo porque eu já estou definindo que a circunferência de raio maior, o raio é R1, né? Então, R2 é o raio menor. Bom, então, o problema aqui, ele já nos dá algumas informações, né? Ele diz que a soma dos raios é 30 centímetros. Então, sabemos que R1 mais R2 é igual a 30 centímetros. Vou botar só 30, tá?
E ele diz que a distância entre os centros é de 6 centímetros. Então, ele diz que D é igual a 6, né? Lembrando que D é quem? R1 menos R2, né? E aí ele quer que determine as medidas dos raios, né? Então, vamos determinar aqui os raios dessa circunferência, tá? Então, vai ser o seguinte, o problema já deu, né? R1 mais R2 é igual a 30 e a diferença, né? R1 menos R2 que é igual a 6, né? E aí nós temos um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, né? E aqui vocês resolvem da maneira que vocês acharem mais adequado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, né? As duas, os membros, os respectivos membros, né? Então, R1 mais R1 vai dar 2R1. E aí temos que R2 menos R2 vai dar 0. Aqui dá 0, eles se anulam, né? Então, fica igual. 30 somado com 6 vai dar 36, né? Então, com isso, temos que o R1 ele é igual a 36 dividido por 2, que é igual a 18. Então, com isso, nós já descobrimos aqui a medida de R1. Agora é só achar a medida de R2, né? E para achar R2, é só a gente substituir em qualquer uma dessas equações o R1 por 18, né? E aí a gente acha o R2. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa primeira equação e vou substituir o R1 por 18, tá bom? Então, o R1 vai ser 18 mais o R2, que é igual a 30. Esse R2 parece que é R vezes 2, né? Então, R2 assim, ó. Pronto. Aí passo o 18 para o segundo membro, né? Então vai ficar R2 igual a 3. Opa, aqui era para ser 30, né? Então é 30. 18, 30 menos 18, né? Que vai dar 12. Pronto, tá aqui. Então, dessa forma eu também acho a outra circunferência. Ou, desculpa, o raio da segunda, o raio, né, da circunferência menor, tá bom? Então, o R1, que era para ser o maior, é 18, o R2, que é o menor, deu 12. Veja que a diferença entre eles, né, 18 menos 12 dá 6 e a soma dá 30, tá? Então, os resultados que eu achei aqui satisfazem o problema. Então, dessa forma, a gente responde o exemplo 4. Segmentos tangentes, né? Então, vamos considerar aqui um ponto P, que é externo à circunferência lambda, que tem centro O e raio R, né? E aí, por esse ponto P, eu traço aqui duas retas distintas, né? Que tangenciam a circunferência lambda e se intersectam nesse ponto P, tá? Então, são as retas M e N, né? Essa aqui é a reta M e a reta N, tá bom? A reta M tangencia lambda no ponto A e a reta N tangencia lambda no ponto B, tá? Então, é possível provar que por esse ponto P só é possível definir duas retas distintas que vão estar tangenciando essa circunferência lambda, tá? É possível provar e até sugiro, então, que vocês procurem essa prova, tá? Que essa só é possível determinar essas duas retas, bom? Então, vejam, o segmento AP e o segmento BP, eles são congruentes, ó. Ok? Então, a medida de A para P é igual à medida de B para P, tá? É possível a gente provar essa relação aqui, a congruência entre esses dois segmentos. Então, com base nessa informação, vamos responder o exemplo 5. Determine o valor de x, sabendo que PA e PB são tangentes a essa circunferência, né? Então, PA é tangente à circunferência e PB também é tangente.
Então, isso significa dizer o seguinte, que à medida que o segmento PB é congruente ao segmento PA. Então, quer dizer que eles têm a mesma medida. Bom, então, vou botar aqui, ó. Então, PA é congruente a PB. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que 2x mais 20, 2x mais 20 é igual a 5x menos 7. Aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar para o primeiro membro todo mundo que tem x, e quem não tiver x, eu vou passar para o segundo membro. Então, vai ficar assim, né? 2x, o 5x vem negativo, né? Fica menos 5x. Aí eu tenho menos 7 e o 20 vem negativo, né? Fica menos 20. Bom? Então, com isso, né? Resolvendo aqui esse membro, né? Vai ficar menos 3x igual a menos 27. Beleza? Pronto. E aí, é só passar o menos 3 para o segundo membro, né? Então, vai ficar x igual a menos 27 dividido por menos 3, e é igual a 9, né? Pronto. E assim eu encontro o valor de x, né? X aqui é igual a 9. Por fim, vamos ver aqui quadriláteros circunscritíveis, né? Então, um quadrilátero ele é circunscritível quando é possível determinar uma circunferência que tangencie cada um dos lados do quadrilátero, tá? Então, nem todos os quadriláteros são circunscritíveis, mas aqueles que são circunscritíveis, eles obedecem essa relação aqui, ó, tá? Então, um quadrilátero convexo é circunscritível se e somente se a soma dos dois lados opostos é igual à soma dos outros dois lados. Então, vejam nessa relação, né? Então, o lado AB somado com o lado CD vai ser igual ao lado BC somado com o lado DA. Tá? Então, se um quadrilátero obedece, né, satisfaz, na verdade, essa condição, né, que a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois lados, então vai existir uma circunferência que vai tangenciar cada lado do quadrilátero. Exemplo 6, né? Então, vamos calcular o valor de R, né? Que é o raio do círculo inscrito no trapézio retângulo ao lado, né? Então, temos esse círculo aqui que está inscrito, né? Ou podemos dizer que o trapézio ABCD é circunscritível, né? E aí esse círculo aqui tem um raio R. Então, o problema é saber a medida desse raio aqui, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Ele dá a medida de 3 lados, né? Então, conhecendo a medida desses 3 lados, a gente tem como saber qual é a medida desse lado aqui, AB, né? Pela relação que nós estudamos agora há pouco, né? Vimos que a soma das medidas de dois lados opostos, no caso eu poderia pegar aqui a medida de AD somado com a medida de BC, ele vai ser igual à medida de AB somado com a medida de DC, né? Tá? AD a gente já sabe, AD ele mede 10. BC, a gente também sabe, ele mede 15. Igual. A medida de AB é quem nós estamos procurando, né? E a medida de DC é 13. Então, tá aqui, 13. E aí, com isso, nós temos que AB ele vai ser 10 mais 15, que dá 25. E aí, passando 13 para cá, fica menos 13, né? Então, logo, já sabemos que AB é igual a 12. Pronto. Então, nós já temos a medida de AB, né? AB aqui, ele vai medir 12. Pronto.
Aí agora vamos analisar aqui, né, com base em tudo que nós já estudamos até aqui, para descobrir qual é a medida desse raio R, né? O primeiro passo aqui é que sabemos que esse ponto aqui é o ponto de que o lado AD tangencia o círculo, né? E esse ponto aqui, tá bom? É o ponto em que o lado AB tangencia o círculo. Então, só para a gente melhor dialogar, né, resolver aqui, vamos nomear esses pontos aqui como sendo o ponto M, aqui vai ser o ponto N, aqui vai ser o ponto P e esse daqui vai ser o ponto Q, né? Então, temos que o segmento AM e o segmento AN, eles têm a mesma medida, né? Então, vou botar aqui esse tracinho aqui, indicando que eles têm a mesma medida. Bom, e aí temos o seguinte, vamos considerar então o triângulo NAM. Vou traçar aqui, né? Aqui. Isso aqui é um triângulo que ele é isósceles e retângulo, né? Então, como aqui ele mede 90 graus, então quer dizer que a medida desse ângulo aqui vai ser 45 graus e esse daqui também vai ser 45 graus, tá bom? E temos o seguinte, como o lado AB tangencia o círculo no ponto N, e sendo esse segmento aqui o raio da circunferência, quer dizer que eles são perpendiculares aqui exatamente nesse ponto, né? Então, aqui ele é perpendicular, né? Tá? Então, quer dizer que como esse ângulo aqui mede 45 graus, eu posso concluir então que esse outro ângulo aqui também vai medir 45 graus, tá bom? E aí a soma deles vai dar 90 graus. Vamos considerar aqui sendo o centro, né? Então, a gente vai traçar um outro raio aqui, tá bom? Aonde esse raio aqui vai estar medindo 90 graus também, com o lado AD, né? Já que esse aqui é o ponto de tangência, né? Então, esse segmento aqui no ponto de tangência é perpendicular ao raio, né? Com extremidade nesse ponto. Então, se aqui mede 90 graus, então temos que aqui é 45, então aqui também vai ser 45, né? Então, nós temos aqui um caso de congruência, que é o caso lado, que é o lado, ou melhor, desculpa, que é o caso ângulo, lado, ângulo, tá bom? É o caso ângulo, lado, ângulo. Porque esse ângulo e esse medem 45 graus, esses dois ângulos também medem 45 graus e são ângulos de um mesmo lado, né? E esse lado aqui é o lado comum aos dois triângulos, tá? Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, e os triângulos, né? Ou seja, o triângulo NAN e o triângulo NOM eles são congruentes, tá? Podemos até escrever assim, ó, pelo caso ângulo, lado, ângulo, temos que o triângulo, no caso MAN, é congruente ao triângulo NOM, né? NOM, ok? Então, isso quer dizer que a medida desse lado aqui e desse, né, que são os raios, tem a mesma medida que esses dois lados, ou seja, aqui ele vai ser R e aqui também é R, tá? Então, eu já sei que NA tem a mesma medida que o raio do círculo, né? Ele tem a mesma medida que o raio do círculo. Aí, vamos fazer o mesmo processo aqui embaixo, tá bom? Então, aqui embaixo nós temos o seguinte, NB tem a mesma medida que BP, né? Eles têm as mesmas medidas. Vamos botar assim. Tem a mesma medida, tá? Sim, antes da gente concluir, né? Só para efeito, temos que NA é igual a
AM, que é igual ao raio, né? Aí agora, observando aqui embaixo, né? Então, NB e BP, eles têm a mesma medida, tá bom? Porque são segmentos tangentes, né? Eles se intersectam no ponto B e são tangentes à circunferência, né? E aí eu tenho esse raio, que forma um ângulo de 90 graus aqui, e aí quando eu traço o segmento NP, né? Aí eu vou ter o triângulo NBP, né? Eu vou ter esse triângulo. E aí aqui eu vou traçar outro raio da circunferência, ó, tá? Então vejam, se aqui mede 90 graus, então isso quer dizer que o ângulo aqui é 45 graus e aqui é 45 graus, não é isso? Tá? Por quê? Porque esse triângulo ele é isósceles, que tem esses dois lados congruentes, e também é retângulo. E como os ângulos da base de todo triângulo isósceles são congruentes, né? Então aqui mede 45, aqui é 45, tá bom? E aí aqui também acontece algo semelhante, né? Como aqui é o raio e esse daqui também é o raio, então eles têm a mesma medida, né? Eles vão ter a mesma medida. E como aqui é 90 graus, né? Já que esse raio aqui é determinado pelo ponto de tangência do lado BC, né? Então aqui é 90 graus. Então, como aqui vale 45, aqui também vai ser 45, né? E pelo mesmo motivo vocês vão ver que aqui também é 45, bom? E aí é possível então a gente mostrar que pelo caso ângulo lado ângulo, esses dois triângulos aqui, eles também vão ser congruentes, tá bom? Então, vamos botar aqui, ó, pelo caso, ângulo, lado, ângulo, os triângulos, né? Vamos botar assim, o triângulo NBP, ele é congruente ao triângulo NOP, né? NOP. Então, com isso, eu posso dizer que NB, a medida de NB, ele vai ser igual à medida de BP, né? Que vai ser igual ao raio da circunferência. Então, isso quer dizer que aqui é igual ao raio da circunferência. Então, logo, NA é igual à medida do raio da circunferência. NB é igual à medida do raio da circunferência. Então, só posso concluir que AB é igual a 2 vezes a medida da circunferência, né? Então, vou botar aqui embaixo, né? Que AB ele é igual a 2 vezes o raio da circunferência, né? Ou seja, é igual à medida do diâmetro da circunferência, tá? Eu já calculei a medida de AB aqui, que vimos que é 12, né? Então, isso quer dizer que 2 vezes o raio é igual a 12, o que implica dizer que a medida do raio é 12 dividido por 2, que é igual a 6, né? Então, dessa forma, a gente resolve esse último exemplo, tá? Então, gente, eu encerro esse vídeo por aqui. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom, tá? No nosso grupo do Telegram, tá? Então, até o próximo vídeo.